para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 2 e verso 5. A igreja primitiva, naquele momento, sobretudo a igreja de Corinto, vivia momentos de crise, sobretudo no que diz respeito ao crescimento espiritual. A baixa moralidade do povo de Corinto estava a afetar, de certa forma, também a própria vida da igreja. E então, os seus membros deveriam, no entanto, ser exemplos em todos os aspectos e achavam que, repetindo as suas ações, os pensamentos pecaminosos do povo não cristão, isso poderia ser interessante, digamos assim, para eles. No entanto, enquanto muitos viviam e discutiam a validade ou a credibilidade da mensagem do Evangelho pela pessoa que pregava, escolhendo então os melhores oradores para eles. E Paulo mostra que o mais importante que as pessoas é o poder de Deus, chamado o Evangelho de Jesus Cristo, cuja mensagem transforma vidas e as conduz também para os céus. Paulo deseja que os crentes tenham um relacionamento espiritual com Deus e não mera religiosidade. Enquanto que os coríntios se gloriavam da sua força, das suas riquezas, dos seus dons, Jesus Cristo foi glorificado na sua humildade, na sua morte, na ajuda que ele deu às pessoas que precisavam dele. O apóstolo Paulo também queria servir de exemplo da humildade de Cristo ao apresentar também as suas próprias fraquezas. Então, a força da mensagem do Evangelho poderia ser claramente vista. Ou seja, a minha palavra provavelmente refere-se ao modo como Paulo falava, a minha pregação talvez faça menção então do conteúdo da mensagem em palavras persuasivas, mas em demonstração do Espírito Santo. Então, ele diz as coisas do homem, ou seja, tudo aquilo que se refere à personalidade de cada um, somente o Espírito de cada um pode perceber. A expressão Espírito do mundo serve para identificar com a cosmovisão, ou seja, com a concepção da civilização deste mundo, ou seja, como este mundo pensa. O crente recebe então o Espírito de Deus com o fim de conhecer as bênçãos que vêm provenientes, portanto, de Deus. As bênçãos são as mesmas do verso 9, não é? São as coisas que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Nem imaginamos aquilo que Deus nos pode dar. Por isso, o Espírito Santo ele atua como qualquer um que traduz as bênçãos de Deus para serem essas bênçãos estendidas a cada um de nós. Então, como é que... talvez ver ainda 2 pontos importantes em relação a este verso que trago para vós. Em primeiro lugar, a nossa vida ela deve estar baseada no Evangelho poderoso de Deus e não na sabedoria humana. Nos versos 1 e 2, por exemplo, Paulo, ele apresenta, digamos, o seu testemunho de que a sua razão de viver era Cristo e de que a sua vida deveria ser uma repetição dos atos do Senhor. Ele vai lembrar aos crentes que na sua ida a Corinto para lhes anunciar o Evangelho, ele também se esvaziou a si mesmo. Portanto, Paulo desejava que os coríntios confiassem no poder de Deus para mudar vidas. Ele não queria levá-los a depositar a confiança em nenhuma forma do poder humano. Em segundo lugar, este verso nos mostra que a nossa mensagem deve ser o Evangelho poderoso de Deus e não as convicções humanas. Nós encontramos, portanto, um ponto interessante dos ensinos de Paulo é que ele não tinha outra mensagem para repassar, sobretudo no verso 1 e no verso 2. Ele não contava nada que não fosse a verdade bíblica de que Jesus Cristo foi morto e que Jesus Cristo ressuscitou, e isto nos garante a salvação eterna, exigindo dos incrédulos o arrependimento, a mudança de vida e dos crentes a santificação e os ajustes dos comportamentos e valores. Portanto, aquilo que o texto nos quer dizer é que o mais importante é que a nossa fé
ela esteja baseada não nas nossas convicções humanas, não na sabedoria humana, mas baseada no poder dinamite de Deus. Muitas vezes nós temos os nossos pensamentos, as nossas convicções que são baseadas em estudos científicos. Isso até pode ser interessante, mas o que o texto nos diz é que a nossa fé deve estar baseada no poder de Deus. Não será certamente melhor? Por isso, eu deixo-lhe então este texto que nos mostra a importância de a nossa fé ter um alicerce profundo naquilo que é o poder do nosso Senhor. Para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus.